bem-vindos ao Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. Que foi isso que aconteceu? Ano novo, cara. Ano novo é isso, não tem jeito. Novo 2024, eu não sabia que o Zoom tava tão feliz assim. É, bem-vindos a 2024. É Poxa, isso. É festa, é tá mais balãozinho, feliz que eu. é balãozada, balãozada do bem, não é balãozada do Felipe Ret, não. Meu Deus do céu. Pois bem, começando o ano novo, vocês já tiveram aí dois vídeos no YouTube, né? A gente começou a semana do desapego. Isso aí. Como sempre, começa o ano novo assim, né? Fazendo uma limpeza, dando roupa, dando livro, cortando cabelinho, essas coisas que todo mundo faz no começo do ano. A gente começou aqui também, então a gente está em full mode, limpeza das estantes. A gente fez aí dois vídeos tirando uns livrinhos das estantes para dar uma animada, caso você precise também de uma animada para dar uma limpeza. Porque limpar as estantes não é uma coisa legal, né, cara? Puta merda. Nossa, nem fala, Legal é cara. ter livro, agora limpar livro, puxa vida. Limpar no geral, né? Limpar a casa, É. limpar Pô, mas você sabe que tem carro. gente, eu tenho uma amiga que, porra, ela não cozinha, mas limpar ela adora. Então, realmente, eu não posso julgar. Tem gente que gosta. É, tem gente Mas que. livro, aquele livro especificamente, eu acho que é muito chato. É, se você quiser fazer bem feito, que é o que eu não fiz, é chato mesmo. É horrível. Então. Eu tô tentando, e o Pires tá tomando um tempão. Eu fiz uma estante só, me levou um mês, que eu tô tirando os livros, eu estou recatalogando meus livros. Eu comentei no meu vídeo, eu acho. Você sabe, né, que o Scooby foi comprado faz aí uns 2 anos pelo Submarino, que é do grupo da Americanas. Sim, Ou seja, estamos apenas aguardando o momento que tudo talvez vai vá pro com espaço, Deus. né? Sim. Tem a possibilidade, a gente não sabe, né? Todo começo de ano o Scooby já começa aí meio. Outro dia mesmo tava tudo zerado, meus números. Total. E eu entrei em pânico por um minuto. Eu falei, bom, é o Scooby, é o começo do ano, eu vou dar um dia, vamos ver. Aí no dia seguinte já tava normal. Então a gente não sabe o que vai acontecer com o Scooby, na verdade, frente a tudo que tá acontecendo com a Americanas. Então eu estou recatalogando todos os meus livros numa planilha. E aí isso quer dizer pegar um por um na mão, abrir, olhar a ficha catalógica, porque aí eu ponho o ano, o Hum, tradutor, hum, e aí é um trabalhinho de corno, sim, mas tô sim, sim, fazendo. Vai ficar bonito, quando acabar vai ficar bonito, mas puta merda. sim, sim. Eu aproveitei esse final do ano para fazer uma limpeza nas estantes, né? Roupa e tudo mais. E também para Uhum. fazer uma limpeza nas redes sociais. Então, Olha, muito bom. eu basicamente. Se eu excluir você, sacanagem, não é isso não. Fazer limpeza nas redes sociais. Se eu excluir, tchau. Exatamente. Se você não tá vendo meu perfil, é porque eu te bloqueei, otário. Mas não é isso, não. Eu basicamente só deixei o Instagram, né? Porque a gente tem o Instagram do Rede Poderosa. Uhum. E o WhatsApp, que é comunicação. E aí aqui no Justo. PC eu só deixo o Scooby e o Filmo, que são os catálogos de filme, Verdade, né? que a gente E usa. livro, que a gente usa Ah, boa. bastante. Só que aí até É nisso isso. eu tô mais tranquilo, assim. Antes eu tava numa. Eu não sei, eu acho que é a ansiedade do final do ano, de, tipo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu ficava toda hora no Scooby, tipo, atualizando as páginas que eu li e tal, não sei o quê. Aí, esse final de ano, eu acho que eu entrei umas 2 vezes pra atualizar algumas leituras que eu tava fazendo, algumas paradas que eu mandei pra fora. Numa das 2 vezes, o Scooby simplesmente caiu, né? É isso mesmo. Então, Aí então eu não essa é a sabia da questão. venda, mas eu falei assim: eles também têm direito a recesso, tá certo. Uma rede social como a gente, né? Então. É isso. Então, estamos esperando aí o momento. Inclusive, tudo isso, todo esse tema, tem a ver com o nosso livro do mês. O episódio que vocês vão assistir na semana que vem, ou ouvir, a gente vai Isso, falar da máquina do caos, que vai falar muito sobre redes sociais, né? Então, aguardem aí, porque a gente vai falar bastante sobre essa questão de redes sociais, como elas impactaram a nossa vida, a forma como a gente pensa, a forma como a gente lida um com o outro e políticas também, né? A gente já falou um pouco disso na nossa série, mas esse livro vai abordar isso um pouquinho mais profundamente. exatamente. E com novidades, né? Agora não vai ser mais só o visualizer. A gente vai ter a carinha aqui É também. verdade, é. A gente fez uma carinha especial, né, para os livros do mês Isso aí. agora. Então semana que vem estreia também um modelinho novo. A gente tá trabalhando. A gente passou as férias, na verdade, trabalhando pra vocês aí.
E limpando estante. Que é um E trabalho limpando também, né? estante. Catalogar. Eu não tive coragem É. de catalogar minhas paradas, velho. Não tive. Juro a você que eu não tive. Porque é isso. Eu não tirei recesso, né? Hum. Eu trabalhei, só folguei no dia de Natal e no dia de Ano Novo. E eu fui terminar de limpar as estantes, era dia 31, 7 horas da noite. Então, Eu assim, também não tirei recesso, cara. Eu fui fazendo no tempo livre, é é, horrível. aqui o tempo livre foi pro E eu fiz saco. uma só. Eu tenho a outra, essa que tá atrás de mim, eu nem encostei ainda. Então, vocês vão Nossa. ver elas se mexer, vocês vão ver elas mudando aí aos próximos meses, porque eu vou fazendo devagar e sempre. Essa é a minha meta. Aos pouquinhos eu vou mexendo nela. Mas tem coisa acontecendo. Por exemplo, eu não compro um livro desde novembro, que eu acho que é positivo. Show. E aí, toda vez que eu tenho vontade de comprar um livro, eu venho e tento limpar uma estante, que é para lembrar que eu já tô irritada de ter que limpar esse tanto de livros. Chega de trazer livro para dentro de casa. Então, esse tem sido o meu antídoto, na verdade, para lidar com querer comprar livros. E lembrando, né, antes da gente sair também de férias daqui do canal, a gente deixou uma porrada de vídeo para vocês aí, Sim. falando de coisas que a gente queria para esse ano. Tem muita coisa que a gente quer fazer, muito livro que a gente quer ler, muito projetinho que a gente está se propondo a fazer, muitas leituras, principalmente. Minha lista de 2024 estava longa, como sempre. Eu lembro que ano passado eu fiz 5 livros de ficção que eu quero que ler ainda esse ano. Eu tô lendo um deles agora, ou seja, não deu, né? Tô ainda dando conta dos 5 que eu tinha para Faz terminar o parte, faz ano. Então, parte. tamo. A vida de leitor é uma constante, né? Fica tranquila O que ano não termina, o ano é uma esse é o terceiro semestre continua. de 2023. Fica tranquila. Como é que foram as suas férias de leitor? Então, eu fiz várias listas, né? Uma coisa que eu não estava Uhum, acostumado. Fiz muitas listas. E aí tinha feito uma lista de livros para ler nas férias, que são livros que eu quero muito ler. E quando eu falo uhum, que eu quero muito ler, é porque eu não avancei com nenhum deles. entendi, Entendeu? Tudo que eu falei assim, entendi. pô, vou ler isso aqui nas férias, deixei separado e tal, eu simplesmente não fiz, né? Mas, Ótimo. por um bom motivo, é que, pô, a minha vida é uma sucessão de emoções, e aí uma emoção maior me arrebatou, e aí eu fiquei preso nela. Foi a Ilíada do Homero, depois de ficar viciado ouvindo Noites Gregas, o podcast. Então, Uhum, fui nela, virei meu ano lendo Ilíada e lendo o livro do nosso Janeirão, né? Que uhum. a gente precisa trabalhar, precisa fazer as coisas aqui, senão não consigo comentar. E é isso. Feliz da vida por não ter cumprido meta nenhuma. É assim que eu comecei 2024. Sobre os Tá muito livros que eu bom. falei que vou ler em 2024, eu, eu lamento também que sem perspectiva. Tá começando o ano também. Tá começando Eu só. nem É lembro assim. quais livros eu coloquei na lista. Eu tenho que voltar lá no vídeo pra pegar. Ah, eu gosto de uma boa lista também, mas assim, eu vejo muito essa discussão no começo do ano, né? Do povo que fala de fazer lista, de ser até a lista, da pressão da lista. Eu sempre penso assim, cara, a pressão é você que faz, né? Ninguém tem, É, não tem uma sim. arma na sua Sim. cabeça. Então, assim, segura a onda também, né? Leu, não leu, a vida segue, gente. A menos que seja seu trabalho, de É, fato, né? então. Do tipo, você Sim. trabalhe com isso. A gente, mesmo aqui no podcast, a gente tem os nossos 12 livros do ano. Bom, 14, né? Porque tem as duas séries, não vamos pôr Isso. 14. A gente tem esses livros, são os que a gente lê para os episódios no mês e as séries. Esse a gente entrega todo ano. Fora isso, as listas são nossas, a gente faz o que a gente quer, e assim, não tem que ter uma pressão de lista para ler, gente. Pelo amor de Deus, seja livre, a literatura é livre, É, também pelo eu amor de acho Deus. que o aproveitamento do seu tempo, né? Tipo, às vezes existem coisas pra fazer além de ler no mundo, né? A gente vai. Exato, Às com vezes você certeza. só tá afim de, pô, sei lá, curtir um ócio, curtir o final de ano com pessoas que você ama, família, amigos, etc. E às vezes é muito melhor você conversar, fazer uma resenha e alguma parada assim, do que você tirar o seu tempo pra ler. Às vezes não, enfim. Aproveita o momento, né? É.
Acho que a parada assim, a parte da lista eu acho que é divertida no sentido de mostrar a inclinação daquilo que você tá afim de buscar ou do que Uhum, você tá no geral, assim, sabe? Qual é o seu mood, né? O seu clima de leitura, assim. Então, pô, a minha lista de final de ano tinha uma pegada mais experimental, de algumas paradas que eu já tava buscando faz tempo. Mas elas estão aqui na estante, né? Eu posso pegar a hora que eu quiser. Então, não tem problema nenhum. exatamente. É tranquilão. Exatamente. Os livros são seus, você lê quando você quer. Exato, E não existe a polícia da literatura. Graças a exato. Deus. De Aqui, todas as polícias que a gente tem, essa é a que a gente menos precisa. tem uma galera que é guardinha de literatura aí, que é complicado, né? As pessoas dos livros, elas É, são. tem. Elas vestem a farda legal. Mas a gente não faz isso, então tá tranquilo. É. Eu É a acho, mesma né? coisa com meta. Mesma coisa com meta. Eu acho que assim, a meta é sua, você faz o que você quiser. Tem meta? Tem, não tem, não tem. Bateu, bateu. Assim, a forma como você lida com isso. Assim, tem gente que põe, tem gente que não põe. Todo começo de ano, eu tô no Twitter. Esse começo de ano eu comecei a ficar um pouquinho mais no Twitter para acompanhar. Todo começo de ano é a mesma ladainha. Eu não aguento mais. Não porque você colocou 200 livros de meta, não porque como é que pode você já, dia 3 de janeiro, você já ter lido 3 livros, não porque como é que pode. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Se a pessoa quer ler 50 livros no ano, e ela diz que quer ler 50 livros no ano, mas ela lê 10, tá ótimo. Se ela quer ler 50 livros no ano, ela lê 500 livros no ano, tá bom, deixa ela. Total. Sabe, para de, assim, pelo amor de Deus, sabe? Para de fiscalizar a literatura dos outros. Aí, assim, ela leu 500 livros no ano, mas ela só leu Hot. Tá bom, Pô, tô ela só querendo leu transar, Hot. tá certo, pô. Exato, tá testando aí, tá tentando aprender as habilidades que ela precisa pra chegar onde ela quer. Tá bom, Vai nessa beleza. parada, porque é aquela coisa, mano. Tipo, eu acho que é maneiro assim. Se você é uma pessoa que tem abertura pra chegar junto, você sempre ser um veículo de oferecer novas coisas, que eu acho que é, inclusive, a nossa intenção aqui. Você É. fala, pô, tu gosta dessa parada aqui? Vai nessa linha. Aí você oferece o Marquês de Chade, sacou? Exatamente. Mas assim, essa é a grande questão. Essa é uma coisa que a gente fala desde o começo, né? Você sempre começa de algum lugar. Tem sempre, assim, ninguém começa lendo Total, a pô. Ilíada, entendeu? Exato. Ninguém começa lendo Dostoiévski. A galera começa. E outra, eu acho que principalmente quando a gente é jovem leitor, ou eu pelo menos fui assim, você tem momentos obsessivos de leitura, de temas, por exemplo. E aí o próprio mercado também tem momentos obsessivos, né? Lembra que Sim, tem os booms, né? Lembra que teve uma época só de vampiro? só Tudo era vampiro. vampiro. Aí todo livro era vampiro. Aí eles pegavam clássicos e transformavam personagens dos clássicos em vampiros. E aí você só lia aquilo, porque você estava obcecado por aquilo. E tudo bem. E aí depois, quando você pegou um livro da Jane Austen, que um dos personagens foi transformado em vampiro, você fala, peraí, mas e o original? Aí você pega e vai ler um Jane Austen. Essa parada, pô. É isso. E, Tá tudo bem. e vampiro por vampiro, tipo, a pessoa pode chegar em Crepúsculo e você pode ser o veículo que vai oferecer a Anne Rice, que faz um livro maneiro, que a gente comentou aqui. E você pode ser a pessoa que vai fazer a ponte para chegar no Sebo Clepsidra com o pessoal da Etia, que publica os classicões góticos da origem dos É isso. vampiros, que é uma, É é uma isso, outra cara. pegada, mas tá dentro da situação. Falando em literatura hot, pô, vários clássicos tem a questão hot no meio aí pesada, né? Tem. Tem umas É que cenas. eu acho que essa questão de julgar o que o É, pô, outro lê, é que a gente julga com a nossa leitura, mas a gente isso não aí. sabe o momento que a pessoa tá, né? E aí cada um tem o seu momento não só o seu momento de maturidade de leitor, que eu acho que impacta muito, mas o seu momento de vida. Às vezes Total. você tá num momento de vida, cara, que você lê Memória do Subsolo, você se mata. É isso Não aí. dá, Real, real, entendeu? Não dá. real. Você tem que ler um Crepúsculo mesmo, entendeu? Porque senão não dá. E então, assim, acho que a gente também não tem que dar um tempo disso e entender o que a pessoa precisa naquele momento. E às vezes o que ela precisa é um novelão mesmo. É um que a gente leu ano passado, que eu falei no final do ano, um novelão que é pra você sentar e ler e esquecer do mundo. E o vento levou. Às vezes você E o precisa de um vento levou. novelão, é isso. Acabou. Vai te agregar o quê? Nada. Mas você vai ler obcecadamente. E É, tá bom.
E eu acho também que a questão de, tipo, de você atrelar a um juízo de valor em relação ao exercício de leitura, né? Eu acho que É, se você tá se sentindo entretido, já é um caminho, sacou? Porque também é isso. A vida, ela passa por uma questão de sensações, ela passa por uma questão estética também, sacou? Então, às vezes, você se sentir atraído por aquilo, se sentir entretido, já é o suficiente, mano. Depois, você vai buscar, sei lá, signos, símbolos. Igual você, pô, pirou em Hereditário, aí você foi ver um programa dos caras que dissecavam durante 4 horas e tal. Mas verdade. é uma pira sua de um momento seu, de você surpreendeu com o Ari Aster e foi fundo. Mas É. para outros filmes a gente só assistiu. Alguns a gente já comentou aqui, outros a gente só assistiu. Foi o prazer de ter assistido aquilo ali no momento, pô. Tem rolado uma conversa. Eu li. Vai sair um vídeo meu no final desse mês. Para esse vídeo, eu li A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. Você já leu Do esse? Stênio Garcia. A Quase que eu palavra falei que Estênio resta, Garcia. a palavra que resta é o Quase que Botox eu que ele falei. meteu, a harmonização facial que ele meteu. Quase. Você leu esse já? Não, não vi, não. Esse é um livro curtinho, e aí tem homofobia, tem transfobia, enfim, porque vai contar. Isso tem na vida do personagem. Uhum, E aí li o livro e fui ver algumas resenhas, né, do que o pessoal tá falando e tal, que na verdade foi o meu erro. Mas eu tenho visto muita gente, e eu acho que a gente tem visto isso em filmes também, Sim. comentar. Várias pessoas comentaram assim que não puderam gostar desse livro. É um livro maravilhoso, tá? Vou dar um spoiler da minha opinião aqui. Achei incrível, Uhum, belíssimo, sensível e tal, tal, tal. Mas não puderam gostar desse livro porque ele tem homofobia e transfobia. E aí eu fiquei pensando assim, cara, a gente já. Eu não sei se a gente já tratou disso em algum episódio, ou se isso é uma conversa que a gente já teve fora do ar, assim, sobre essa coisa do pessoal querer que a literatura resolva conflitos da vida, ou dê soluções, ou seja perfeita na forma como lida com as coisas, porque o personagem é um homem que mora no sertão brasileiro, se descobre homossexual, e tem que lidar com a violência do pai, que é homofóbico. Isso acontece, isso existe. Tirar isso do livro porque uma pessoa em Porto Alegre vai achar que isso é um gatilho, que isso é chato de ter, é esconder uma realidade brasileira. Aí, quando ele internaliza esse ódio e ele conhece uma mulher trans, ele bate essa mulher, ele quase mata essa mulher na porrada. Isso acontece, isso é com ódio internalizado faz com as pessoas. É por isso que você não pode fazer com que as pessoas se odeiem, porque é isso que elas fazem. Toda a violência do livro, ela existe para explicar o que a homofobia faz com as pessoas, o que o ódio de um do outro causa. Entende o que eu quero dizer? uhum. Ela não existe gratuitamente no livro, entendeu? Sim, Não sim, acontece sim. assim, tal. E as pessoas falavam desse livro como se o autor tivesse usado a transfobia, assim, porque tá na moda falar de transfobia. E eu fiquei pensando assim, gente, mas eu não sei, é algo que me fez pensar muito dessa geração que me parece cada vez mais conservadora na forma de lidar com a literatura, principalmente, mas acho que com a arte no geral. Do tipo, eu já vi dos jovens reclamarem, por exemplo, de cena de sexo em filme, e agora falando desses gatilhos em livros, do tipo de não conseguirem lidar com a realidade das coisas na arte. Eu não sei se você tem visto algo similar. Eu tenho acompanhado esse tipo de discussão nas Eu, redes. eu acho que sim. Acho muito que sim. E acho que deve ser alguma das coisas que a gente vai abordar no episódio sobre o livro, né? Da Máquina do Caos, que é o livro do nosso mês. Mas eu acho que isso acompanha a rapidez com que as coisas são consumidas, né? Porque essa velocidade leva a conclusões simples. E conclusões simples tendem a ser, tipo, conservadoras, porque a sociedade é muito complexa, mano. E ler um livro é um exercício complexo que demanda tempo. Você precisa passar algumas páginas para sacar o que um personagem tá afim de fazer. E às vezes você chega no final de um livro, né, que é
basicamente é o tipo de literatura que eu sempre fico falando aqui. E o cara simplesmente constrói um castelo de areia, joga no chão, joga água em cima, vem a onda, passa por cima, constrói outro, vem outra onda, constrói outro, vem outra onda. E você meio que não chega a lugar nenhum, né? Entre muitas aspas. Uhum, Mas na real você chega, tipo, o tempo de reflexão, o tempo de internalização de certas situações é isso, é tempo, né? É tempo de e esforço pra você pensar. E eu acho que é uma juventude que tem consumido conteúdo cada vez mais rápido, mais mastigado, que leva a conclusões cada vez mais intransigentes. Sabe qual é? Então, uhum, mesmo quando você tem questões até progressistas, né, um campo até progressista que vai fazer essa crítica, uma galera nova, ela pega isso, ela consome isso, ela enxerga um campo progressista à frente, mas ela não sabe meio que lidar com as contradições que se estabelecem. Isso não está sendo dado só pela idade. A gente não está falando mais só de idade, porque a pessoa é muito nova, não tem a carga e tal. Isso também se dá muito sob a forma que esse conteúdo está sendo consumido. E aí, às vezes, a gente tem algumas análises extremamente conservadoras vindo de um campo que, tipo, de novas pessoas que habitam um campo progressista também. Não é só mais tipo, um conservadorismo aliado à idade. E eu acho que isso é uhum. uma parada que tá fazendo muito mal pro consumo literário, sacou? Porque Verdade. você tratar de temas muito sensíveis e você conseguir discutir temas muito sensíveis necessita que você tenha um poder de síntese que seja de captação muito rápido, porque você dentro dessa bolha informacional que a gente vive, você tem que refletir sobre alguma parada muito rápido para sintetizar isso, uma opinião que caiba, sei lá, num vídeo de 2 minutos, que é o span de atenção que a grande maioria das pessoas tem hoje, sabe? E isso coloca a gente numa situação de que as contradições, elas existem, elas vão ficando cada vez maiores, e elas vão sendo muito pouco exploradas ou vão sendo muito rechaçadas e as coisas vão ficando cada vez mais uniformes. E existem pontes novas que estão sendo feitas que antes eram inimagináveis, mas que estão sendo aceleradas entre essa questão bastante conservadora, assim, a ponto da gente ver, sei lá, tipo, eu te mandei hoje, né, a questão do Forrest Gump lá. O maluco falou: não, o filme é 5 estrelas, mas eu vou dar 3,5 porque o Forrest é gado da Jenny. É. E, tipo, o cara não conseguiu levar em conta o contexto da figura do Forrest, sabe? E O da que. forma como ele vê a Jane também, né? Da importância que Exatamente. ela tem pra ele, né? É. Exatamente. Mas eu também acho que tem uma outra questão, concordo com tudo, e tem uma outra questão que é a pessoa sair, é a luta identitária na internet, que é Sim. este livro é transfóbico, então eu vou denunciá-lo como transfóbico. Eu não vou gostar de uma obra em que uma mulher trans apanha. Entende o que eu quero dizer? Não vou dizer que um livro que uma mulher trans apanha é bom, apesar de isso não ser o livro. Isso é uma parte de um livro, que é uma parte da história que vai levar a uma outra coisa. Enfim, como eu disse, não está ali gratuitamente. E eu acho que é isso que você falou. Precisa que você interprete por que que isso está ali e aonde isso vai levar. De novo, isso faz parte da sociedade. Você fingir que isso não existe na história ou não existe em lugar nenhum é simplesmente fechar os olhos para um fato diário do Brasil. Então, assim, eu também acho que existe essa coisa na internet da postura né, o lutador identitário que, meu Deus, hashtag transfobia não, É, sim. que é um problema real. Tem um. Tem um livro que eu sempre comento, que é o Armadilha da Identidade, do Assad Haider. Ele saiu pela coleção Baderna da Veneta. Que eu até Uhum. comentei no vídeo do Bota Fora, né? Que a gente ia fazer o Revolta do Galinhas Verdes. Só que a gente Não fizemos. a gente não quis fazer. É da mesma coleção, tem o mesmo jeito estético ali.
que ele fala justamente sobre isso, né? Como essa falta de entendimento. É um excelente livro, né? Já que aqui é um canal sobre livros, sobre literatura, fica aí uma recomendação muito boa de uma editora que tem um trabalho formidável na pista. Mas eu acho que também a gente começa a entender um pouco como algumas coisas têm passado, porque alguns livros premiados no Brasil são meio que manuais de comportamento, e são manuais É. chancelados por jurados que habitam livremente e abertamente a extrema-direita. Então, como é que você entra nessa concordância, sabe qual é? Uhum. Eu acho que esse é um dos problemas. Eu não acho que a gente tenha também a obrigação de debater isso daqui, fica só a provocação. Mas É, que eu vejo que dentro do próprio meio, por exemplo, isso tá meio que muito bem resolvido, né? Todo mundo bota panos quentes em cima e vida que segue. Tipo, os prêmios continuam funcionando dessa forma. E a literatura brasileira, pelo menos mais mainstream assim, continua entregando vários manuais de comportamento que pra mim são mais manuais de comportamento do que bons livros propriamente dito, mano. Isso aí é real. é, é verdade. É verdade. Tendo dito isso, a gente quer começar esse ano. A gente vai ter um ano muito recheado, né? A gente tem todo ano a gente tem assim, o cronograma vai ser mais ou menos o mesmo que 2023. Todo ano, todo mês a gente tem um livro do mês. A gente vai ter as duas séries. A gente fez lá aí o planejamento de 2024. Vocês podem acompanhar. A gente tem os livros que a gente quer ler para 2024. A gente já postou. Vocês podem dar uma olhadinha nisso. Os vídeos vão sair toda segunda e quarta. A gente tira toda a primeira semana do mês de folga também, né, para a gente poder ter tempo aí de se organizar para o mês seguinte. Mas fora isso, acho que o que a gente pode dizer é que estamos sempre planejando coisas novas esse ano para os nossos programas de cinema, a gente está pensando nos temas ainda, então acho que a gente pode pedir, né? Deixem temas, se vocês querem ver alguma coisa interessante aqui, a gente já tem o primeiro tema desse mês, é, que vai ser Bollywood. A gente tá falando de Bollywood já faz tempo, né? Então É, fazia sentido trazer Bollywood para começar o ano. A gente tá muito animado para assistir mais filmes indianos. Então a gente vai trazer 5 filmes indianos esse mês para a gente poder conversar com vocês sobre eles. E aí deixem temas se vocês quiserem. A gente já tem alguns temas em mente. A gente já tem 3 cinematecas alinhadas para a gente fazer, que eu acho que vão ser muito boas, vão dar muita conversa boa. bom mesmo. Vai ser maneiro. É. Surpreendente, surpreendente. Surpreendente, verdade. Traremos surpresas. No mínimo, assim, toda vez que a gente pega, a gente fala de fazer uma cinemateca, a primeira coisa que eu penso é, bom, a melhor coisa de uma cinemateca é, possivelmente, quebrar um preconceito. Com o Ben Affleck não tinha como, porque a gente Reforçou o sabia que preconceito. reforçou, Virou exatamente, conceito, né? só reforçou que a gente já sabia que ia ser ruim. Com o próximo, não sei, eu tô em dúvidas. É, eu acho que tem. Eu acho que tem coisa boa pra tirar. Tem altos e baixos. Altos e baixos. Altos e baixos. Enfim, ou seja, tudo isso para dizer que 2024 tem muita coisa boa vindo aí, a gente planejou muita coisa legal, fiquem com a gente, comentem o que vocês estão a fim de ver a gente falando aqui, livros, temas de filme, que mais? É Ah, isso, né? eu acho que é isso. Eu acho temas sobre literatura também, no geral, que a gente gosta de discutir, né? Verdade, Trocar uma ideia, jogar um papo pro ar. É maneiro. Eu acho que é sempre, mesmo, sempre bem-vindo. Eu é já isso. lancei tanta lista no final do ano passado que eu vou tentar não trazer listas nos meus vídeos solo, né? Eu tô preparando É, as paradas maneiras. Eu acho que é isso. Vamos trocando ideia. A pois muito galera bem. chega junto e é isso. Pois bem, um episódio, vídeo mais levezinho para a gente começar o ano mais tranquilo, uma semaninha mais tranquila para a gente começar o ano. É, Feliz 2024 para todo mundo, espero que seja um ano incrível para gente, para vocês, para todos que nos acompanham. Seguimos junto e temos episódio? Temos o episódio, pô. E tchau. Tchau.